Alô, queridos amigos do canal Varal, obrigado por você estar conosco. Eu peço que você curte, compartilhe, inscreva-se conosco. Hoje nós vamos falar de algo inusitado, pouco comentado no mundo cristão. Nós vamos falar sobre o Alcorão. Como cristãos, sabemos muito sobre como foi o surgimento da Bíblia. A Bíblia surgiu de um longo processo de coleta de textos escritos por diversas pessoas ao longo de quase 1500 anos. Inicialmente de forma oral e depois em papiros e pergaminhos, assim ela veio ao mundo cristão. As escrituras do Antigo Testamento, elas foram escritas em hebraico e aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego, a língua mais comum da época. Estou me referindo à Bíblia cristã. A coleção completa, como foi conhecida como cânon, foi formada pela reunião de livros considerados inspirados por Deus, e sua versão impressa tornou-se mais acessível após a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV. Sim, assim surgiu a Bíblia cristã, inspirada por Deus. Mas e o Alcorão? Como ele surgiu? Como surgiu e quem o transcreveu toda a sua verdade? O Alcorão é a palavra definitiva do Criador para a humanidade, no pensamento islâmico, assim como a Bíblia para os cristãos. No ponto de vista islâmico, muçulmano, esta é a visão. Nenhuma parte do texto sagrado foi elaborado por um homem. Todas são obras chamadas por eles divinas. Sim. Vamos lembrar que no nascimento do Alcorão, os versos foram entregues pelo anjo Gabriel ao profeta Mohamed, ou Maomé, como afirma o mundo islâmico. E aos poucos, durante um período longo de 23 anos. O Alcorão é considerada a palavra literal de Deus, que foi recitada por Maomé e depois transcrita por seus seguidores, especialmente após a sua morte. Os primeiros califas, como Abu Bakr e Última, desempenharam um papel crucial na compilação e canonização do texto em sua forma escrita. É isso mesmo, gente. Ela é a base, em sua maioria, no mundo asiático e no mundo oriental. Hoje, o islamismo predomina a maioria no mundo. Um fato peculiar é que Maomé, que na verdade ele era uma pessoa analfabeta, que ele recitou as revelações que lhe foram dados, e ele também instruiu seus escribas a escreverem os versos que lhe eram revelados. Foi assim. Embora o profeta Muhammad não soubesse escrever, seus companheiros transcreveram todas as revelações que ele recitava, e após a sua morte, as escrituras puderam ser compiladas e copiadas para vários livros. Graças ao esforço desses homens, a mensagem de Deus chegou aos dias atuais sem nenhum tipo de alteração. O livro sagrado Alcorão é a maior orientação de moral e fé para os muçulmanos. Além disso, trata sobre diferentes tipos de assuntos e apresenta as ações que mais agradam a Deus no pensamentos muçulmanos islâmicos. O Alcorão também incentiva a boa convivência com fiéis de outras religiões e proíbe qualquer ato de violência contra uma pessoa que não tenha cometido nenhum tipo
de agressão. Mas que tipo de agressão é essa? Que agressão? Agressão física? Espiritual, até porque em alguns países islâmicos ter uma Bíblia cristã é proibido. Em alguns casos leva até a prisão ou a pena capital. É uma verdade. O Alcorão é um livro envolvente que pode ser lido por todos, mas só pode ser interpretado por quem? Pelos sábios, que conhece o contexto de cada revelação. Não é por qualquer um. Ele pode ser encontrado em vários idiomas, mas somente sua versão em árabe é considerada sagrada, pois as traduções, inevitavelmente, são interpretações dos tradutores. Deu para entender a minha linha de raciocínio? Após a morte de Maomé, seus seguidores reuniram os diferentes fragmentos escritos, memorizados e registrados em vários materiais, para formar o texto completo que hoje existe. Mas vamos a um fato interessante. Quem é Jesus dentro do Alcorão? No Alcorão, Jesus é chamado de Isa ibn Mariam, ou seja, Jesus, filho de Maria, e é um dos mais venerados profetas de Deus, um mensageiro enviado para os israelitas, nascidos milagrosamente de uma Virgem Maria. Eles têm esse entendimento. E conhecido como Messias, Al-Mashi, a palavra de Deus, Kalimatullah, é um Espírito de Deus na língua deles. Interessante notar que, segundo os muçulmanos, Jesus foi enviado para quem? Para os israelitas. E pelo entendimento da Torá, os judeus não reconhecem como filho de Deus. Em momento algum está na Torá. Mas para o mundo islâmico, Jesus não é considerado filho de Deus, ou parte de uma trindade como nós conhecemos no mundo cristão, no mundo católico, sendo rejeitada por sua divindade para preservar o monoteísmo islâmico Tawhid. Ou seja, eles só acreditam em Deus. Ele pregou a submissão a Deus e a nova escritura, o evangelho chamado Injil, no mundo islâmico, não veio para revogar a lei mosaica, mas ela veio para cumpri-la. E os muçulmanos, eles acreditam que ele não foi crucificado. Jesus não foi crucificado, mas ele foi elevado aos céus por Deus e retornará antes do dia do juízo final. Essa é a visão que eles têm. A Bíblia é muito mais antiga que o Alcorão. O Antigo Testamento sendo escrito séculos antes de 1200 a.C. e 160 anos depois de Cristo. E o Novo Testamento até 95 anos depois de escrito. Enquanto o Alcorão foi revelado ao profeta Maomé no século 7 depois de Cristo, por volta do ano 610 depois de Cristo, e compilado depois, tornando a Bíblia sendo o texto mais antigo existente. Mas vamos ver na linha do tempo como surgiu a Bíblia e o Alcorão. Vamos ver. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi escrita aproximadamente entre 1200 a.C. e 160 após Cristo, certo? A Bíblia já no seu Novo Testamento foi escrita entre 65 depois de Cristo e 95 anos depois de escrito. Mas já o Alcorão, como eu disse, foi escrito no século 7 depois de Cristo, a partir do ano 610. Já disse isso. Em resumo, a Bíblia é um compilado de livros escritos ao longo de mais de 1000 anos, enquanto o Alcorão, ele foi revelado por um período de cerca de 23 anos, no século 7. Sendo a Bíblia, portanto, significativamente muito mais antiga. Mas quem foi o profeta Maomé na Bíblia?
Ele se considerava um profeta da linhagem de Abraão. Moisés e Jesus, uma vez que falava do mesmo Deus que os judeus e os cristãos. Eu estou falando sobre o Alcorão, não da Bíblia cristã. O arcanjo Gabriel, que Maomé vê na caverna, é o mesmo anjo da Anunciação que na tradição cristã contou a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus. Coisa que o Alcorão não prega isso. Mas como os islâmicos veem os cristãos? Como que eles veem? O Alcorão se refere aos cristãos como parte do povo do livro. Reconhece Jesus como um profeta reverenciado, chamando-o de Messias. Olha que interessante. Mas rejeita a divindade de Jesus. Ou seja, Jesus não é o Salvador. E a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não existe, considerando-os uma blasfêmia. É assim que eles veem, é assim que eles enxergam. Eles os consideram como aqueles que receberam e creram nas revelações de Deus, mas, presta atenção, mas também critica sua crença na divindade de Cristo. É uma coisa muito interessante. O Alcorão também contém versículos que proíbem tomar judeus e cristãos como amigos, contraditório do que eu falei, e versa sobre a necessidade de combatê-los até que prevaleça o Islã. Embora a interpretação desses versículos ela varia bastante entre as correntes islâmicas, é visto de formas diferentes. Como se vê, é uma grande contradição sobre até mesmo do que eu disse. Mas não fora eu que disse. É contraditório sobre o que ensina o Alcorão. Para mim, sim. Não estou fazendo juízo preliminar. Não há base bíblica alguma para afirmar que o profeta prometido na Bíblia é o fundador do islamismo. Mas como a própria Bíblia Sagrada declara, nós, o profeta prometido em Deuteronômio 18, nos versos 15 a 18, e em muitas outras passagens, é o Senhor Jesus. Lá antigamente já se falava isso no Velho Testamento. Mas quem é autor e consumador da nossa fé? No Alcorão, Jesus é mencionado 25 vezes, enquanto o profeta citado 4 vezes. Para nós, Jesus é um profeta muito especial, pois ele veio de forma milagrosa, sem pai biológico, filho de Maria, que é uma mulher muito, muito honrada, até mesmo no Alcorão Sagrado. Atualmente, os descendentes de Ismael são principalmente os povos árabes, como os ismaelitas originais ligadas às 12 tribos, sendo ancestrais das nações árabes. Está lá escrito. Porém, com destaque para as tribos de Quedar e Nabaiote, que se tornaram nômades e influenciaram a formação cultural da Península Arábica. Está na história. Com os muçulmanos hoje reverenciando Ismael como profeta e ancestral de Maomé, embora a identidade árabe hoje seja mais cultural e linguística do que estritamente genealógica. É diferente. Para tanto, nós vemos que o mundo cristão e muçulmanos existe uma diferença muito grande, a tal ponto desta diferença não só atingir o lado espiritual, atingindo principalmente o mundo político. Perdão. Como exemplo, citamos o Irã. No Irã, a integração do Alcorão e da lei islâmica, a Sharia, no sistema político resulta em uma teocracia. É isso mesmo.
Isso significa que a religião oficial do Estado, o islamismo xiita, é a base de toda a sua estrutura governamental e jurídica do país. Está lá dentro. O Alcorão está dentro da Constituição. Para resumir, notamos que o Alcorão não é apenas um livro sagrado no Irã. Em vários países muçulmanos, mas serve o quê? Como uma carta magna e modelo de conduta que rege a vida pública e privada de várias nações. Resultando em um sistema teocrático com características únicas no cenário mundial. Assim sendo, no mundo espiritual, cada um tem seu lado e cada um tem a sua tendência. Uns pró-Corão, outros pró-Bíblia Sagrada. É assim que é a visão do mundo hoje. Há um mundo onde tem centenas de religiões, de profecias, muitos criadas por Deus. Mas eu acredito na Bíblia Sagrada sem desfazer do pensamento do Alcorão. Porque muitos creem, cada um tem a liberdade e o livre-arbítrio de escolher aquilo que lhe agrada, muito mais condição espiritual. Assim sendo, amigos, eu espero que vocês tenham aí entendido o que é o Alcorão. E eu agradeço a sua participação, que você continue conosco e nos abençoe sempre, curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Vai lá, inscreva-se, está escrito lá, inscrever-se. Bate o dedinho lá e participe conosco e nos agracie com a sua participação. Muito obrigado e fiquem todos com Deus e que Deus possa nos proteger e nos guardar sempre. Muito obrigado.